Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Estamos reunidos mais uma vez para meditar, para nos alimentar da Palavra de Deus. Hoje, terça-feira da 10ª semana do Tempo Comum, um dia especial. Lembrar a memória de São Barnabé apóstolo. Se nós pensarmos na lista dos 12 apóstolos, a gente não vai ver esse nome Barnabé, porque ele se tornou apóstolo juntamente com Paulo, apóstolo que foi após a ressurreição de Jesus, após o Pentecostes. E isso lhe rendeu até um apelido, conforme nós vamos ver daqui a pouco. Bom, então quem que é esse São Barnabé, companheiro de Paulo? Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, quando fala da união dos apóstolos, aparece uma informação desse personagem, bem curtinha, parece irrelevante, mas ao longo do tempo nós vamos ver que era uma informação muito importante, não era irrelevante não. E diz aqui, Atos 4:36. Assim, José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuía um campo, vendeu-o e trouxe o valor dele e depositou aos pés dos apóstolos. Palavra do Senhor. Aqui terminam as informações sobre Barnabé. Primeira informação importante, o nome dele era José. E os apóstolos o apelidaram de Barnabé, porque esse prefixo Bar significa filho. Por exemplo, Bartimeu era filho de Timeu. E aí Barnabé, acredito eu, que ele é uma daquelas pessoas que se converteram após a vinda do Consolador, o Espírito Santo, em Pentecostes. Talvez ele tenha se convertido entre aqueles que ouviram a primeira pregação de Pedro, em Atos 2, ou naquele dia em que Pedro curou um paralítico na porta da igreja e ali se converteram, o número de cristãos cresceu a 5.000. Então, eles consideram que ele é filho da consolação. Ele veio depois que o Consolador chegou. Bom, dada essa informação, a história segue sem citar mais o José ou Barnabé aqui, capítulo 5, capítulo 6, falando do martírio de Estevão. E aí chegamos até lá no capítulo 9, olha, muito tempo depois. A conversão de Saulo, que vê uma grande luz, depois ele recebe a oração de Ananias, volta a enxergar e começa a pregar em Damasco. Lá em Damasco, ele começa a ter uma oposição muito grande dos judeus e ele é obrigado a fugir de Damasco. Ele foge de Damasco e volta a Jerusalém, onde tem o maior número de cristãos, onde estão os apóstolos, os 12. Mas as pessoas não querem aceitar Paulo porque ele tinha fama de perseguir os cristãos. E sabe quem é que tomou Paulo pela mão e levou lá dentro e apresentou para os apóstolos? Foi o Barnabé. Veja bem, olha o que está escrito aqui. Então Barnabé, levando-o consigo, apresentou-o aos apóstolos e contou-lhes como Saulo vira o Senhor no caminho e que lhe havia falado, e como em Damasco pregara com desassombro o nome de Jesus. Barnabé introduziu Paulo na igreja de Jerusalém, onde estavam os apóstolos. Olha a importância de Barnabé. E aí, Paulo começa a pregar em Jerusalém. Há uma confusão em Jerusalém também, mas eu penso que Paulo tinha muitos argumentos, porque ele era fariseu, conhecedor da palavra. E o Barnabé disse lá naquela primeira passagem que eu li que ele era levita, também conhecedor da Bíblia, porque os levitas, além de cantar, além de cuidar do serviço do altar, eles tinham a função de ler a palavra e explicar para as pessoas. Então Paulo, fariseu, e Barnabé, levita, eles entendiam muito a Bíblia e conseguiam ver a comunhão entre a história de Jesus e o que estava escrito na Bíblia a respeito do Cristo, as profecias sobre o Cristo. Então eles percebiam, por exemplo, dizia as profecias que o Messias, o Cristo, iria nascer em Belém. Jesus nasceu em Belém. Que nasceria de uma virgem. Jesus nasceu de uma virgem pelo poder do Espírito Santo. Que ele padeceria, mas que depois ressuscitaria. Tudo isso combinava com as profecias que Paulo e Barnabé conheciam. Um por ser levita e o outro por ser fariseu. Então, ali gerou uma grande amizade entre os dois, com toda certeza. Mas Paulo arrumou tanta confusão em Jerusalém que ele teve que ir embora para Tarso, para a terra natal dele. Ficou lá esquecido. E sendo o Barnabé de Chipre, uma ilha de Chipre, ele recebeu notícias de irmãos de Chipre que tinham chegado a uma cidade chamada Antioquia e fundado uma igreja lá. E que até pagãos estavam aceitando a mensagem do Evangelho. Você sabe que se acreditava que a mensagem do Evangelho era só para uma nação, a dos judeus.
Mas os pagãos começaram a aceitar Jesus, o Cristo dos judeus. E aí essa notícia chegou a Jerusalém, de que havia uma igreja pujante em Antioquia, e resolvem enviar Barnabé para lá. É desse ponto que começa a nossa primeira leitura. Primeira leitura: Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 11, do versículo 21 até 26, e depois do capítulo 13, de 1 a 3. Naqueles dias, muitas pessoas acreditaram no Evangelho e se converteram ao Senhor, em Antioquia. A notícia chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Então enviaram Barnabé até Antioquia. Quando Barnabé chegou e viu a graça que Deus havia concedido, ficou muito alegre e exortou a todos para que permanecessem fiéis ao Senhor com firmeza de coração. Lembrando que exortar é incentivar, não é corrigir. Então ele incentivou a todos para que permanecessem fiéis ao Senhor e com firmeza de coração. É que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Que descrição linda a Bíblia faz de Barnabé. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E uma grande multidão aderiu ao Senhor. Então, atenção agora, Barnabé partiu para Tarso. Quem é que estava lá em Tarso? Partiu para Tarso à procura de Saulo. E tendo encontrado Saulo, levou-o a Antioquia. Passaram um ano inteiro trabalhando juntos naquela igreja e instruíram uma numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados com o nome de cristãos. Você quer saber de onde que surgiu isso de nos chamarem de cristãos? Aqui. É nessa passagem, lá em Antioquia com Paulo e Barnabé. Eu acho que eles falavam tanto do Cristo, o Cristo, Jesus é o Cristo, que ganharam esse apelido, cristãos, apelido esse que nós trazemos até hoje. Versículo 13. Na igreja de Antioquia havia profetas e doutores. Eram eles Barnabé, Simeão, chamado o Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado junto com Herodes, e Saulo. Olha, até um homem que foi criado com Herodes se tornara cristão. E Saulo, um dia, enquanto celebravam a liturgia em honra do Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse, olha como eles ouviam o Espírito Santo. O Espírito Santo disse, separai para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazerem o trabalho para o qual eu os chamei. Então eles jejuaram e rezaram, impuseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e deixaram-nos partir. Palavra do Senhor, graças a Deus. Nasce então essa grande missão dessa grande dupla, Barnabé e Paulo, ainda chamado Saulo. E eles evangelizam muitas cidades, longe daquele âmbito ali dos judeus, para outras nações. Porque o evangelho e a salvação é uma mensagem que não é somente para uma nação, a dos judeus, mas para todas as nações. E é isso que nos vai lembrar o Salmo de hoje. Salmo 97. Provavelmente esse salmo Barnabé cantou muitas vezes por ser levita. E o refrão do salmo é este: o Senhor fez conhecer o seu poder salvador e às nações, no plural, a sua justiça. Ou seja, não só a nação judaica, mas as nações. Cantai ao Senhor Deus um canto novo. Barnabé cantava os salmos. Porque ele fez prodígios. Sua mão e seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. O Senhor fez conhecer a salvação e às nações sua justiça. Recordou o seu amor sempre fiel pela casa de Israel. Ou seja, o fato do evangelho e da salvação chegar a outras nações não significa que Deus deixou para trás os judeus, a casa de Israel. Recordou o seu amor sempre fiel pela casa de Israel. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, alegrai-vos e exultai. E porque eles levaram o evangelho para a terra inteira, esse salmo foi escolhido hoje. Cantai salmos ao Senhor ao som da harpa, olha o levita aí, e da clave suave. Aclamai com os clarins e as trombetas ao Senhor,
o nosso Rei. Amém. Está aí um salmo que certamente Barnabé cantou muito. O levita Barnabé, o filho da consolação. Aclamação ao Evangelho. Mateus 28, 19. Aleluia, aleluia, aleluia. Ide ao mundo e ensinai a todas as nações. Eis que eu estou convosco até o fim do mundo. Evangelho apropriado para esse dia de São Barnabé. De graça recebestes, de graça deveis dar. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Shalom. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E está aqui no Evangelho um envio em missão, no dia desse grande missionário, companheiro de Paulo apóstolo, o Barnabé, o filho da consolação, o José. Ele tinha o nome de São José. Poderia ser também São José Barnabé. Então, é essa palavra de Jesus, esse envio, ide por todo mundo. E ele vem aqui com uma série de carismas do Espírito Santo, porque Paulo e Barnabé são filhos do Espírito Santo, são filhos da consolação. E neles se manifestou os carismas. Então, o dom de cura, o dom de expulsar demônios. Então, Jesus, nesse envio, ele já cita alguns dos carismas. Olha só, em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Esse próximo não quer dizer que está para chegar. Não, já está aqui, está pertinho, está próximo. Em italiano se diz é vicino, ou seja, é vizinho, está aqui do lado. Já está aqui. O reino dos céus está próximo. Aí olha só os carismas. Curai os doentes. Ressuscitai os mortos. Então, dom de cura, dom de milagres. Ressuscitai os mortos. Purificai os leprosos. Expulsai os demônios. Dom de libertação, discernimento dos espíritos. De graça recebestes, de graça deveis dar. E aí, Paulo e Barnabé levavam a mensagem do Evangelho, mas eles tinham suas profissões. Paulo, ele construía tendas, certamente Barnabé o ajudava nisso. Não sei qual era a profissão de Barnabé, mas Paulo, ele vivia do seu trabalho. Apesar de que ele sabia que o operário merece o seu sustento. Assim, irmãos, eu quero, nesse final dessa meditação, atrair para você, para sua casa, toda sorte de bênçãos de Deus. Assim como um missionário que entra na sua casa, eu entro agora através desse vídeo, aí na sua casa, no seu dia a dia, no seu trabalho. E eu quero, obedecendo a Jesus, pedir ao Senhor que cure aqueles que estão enfermos, que ressuscite aqueles que estão mortos para as coisas de Deus, que purifique aqueles que estão contaminados pela lepra do mundo. Eu quero pedir a Deus que expulsai os demônios. Sim, eu quero pedir ainda mais, agora entrando em sua casa, aí pelo seu computador, pelo seu celular, desejar a você a paz do Senhor. Shalom. Porque a paz do Senhor contempla tudo. Que você receba então aquilo que nós costumamos dizer sempre: a paz de Jesus e o amor de Maria. Em nome do Pai, e do Filho,
e do Espírito Santo. Amém. Voltaremos amanhã, continuando o estudo do Sermão da Montanha e da vida de Elias. Não perca esse estudo. Amanhã é o 2º capítulo. Amém? Até amanhã. Fica com Deus.